Susan Rodrigues, bem-vinda. Muito bom dia a você, Marta. Bom dia a quem nos acompanha ao vivo no esporte. Quais são as novidades que temos nessa quinta-feira? As notícias não são boas para os catarinenses. Mais uma eliminação na Copa do Brasil. Santa Catarina perdeu ontem para o Jacuipense e está fora da competição. Vamos lá? Vamos. A gente começa com o Brasileirão. Antes de mais nada, falando sobre os jogos que tivemos ontem. 4 jogos pela quinta rodada do Brasileirão, da elite do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na tela, então, sobre os principais placares dessa noite. Tivemos Atlético Mineiro, que venceu o Internacional por 1-0. O Flamengo, que venceu o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã. Bahia e Vitória ficaram no empate de 1-1. E o Corinthians perdeu para o Coritiba por 2-0. Partida surpreendente que o Coritiba bateu o Corinthians. Agora a gente acompanha os melhores lances desses confrontos. Dá só uma olhada. Em busca de se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu o Internacional na Arena MRV. Logo nos primeiros minutos de jogo, Coelho, em jogada individual, abriu o placar, marcando o único gol da partida. Na Arena Fonte Nova, tudo igual no clássico Bavi. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Ramon Ramos abriu o placar para o Vitória. Poucos minutos depois, os mandantes empataram com o Jean Lucas. Fim de jogo, Bahia 1, Vitória também 1. No duelo que marcou o reencontro do técnico Leonardo Jardim com o Cruzeiro, o Flamengo levou a melhor diante da equipe mineira no Maracanã. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Pedro aproveitou falha defensiva e abriu o placar para o Flamengo. Após o gol, jogo equilibrado, chances criadas para os dois lados. Mas no último minuto da partida, Carrascal aproveitou o contra-ataque e fechou a conta para o time carioca. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Fechando os jogos da quarta-feira, o Corinthians recebeu o Coritiba na Neoquímica Arena. Na reta final da primeira etapa, já se abriu o placar para o Coxa. Logo no início do segundo tempo, Lucas Ronier de cabeça ampliou para os paranaenses. Corinthians 0, Coritiba 2. E hoje é dia da Chapecoense entrar em campo pelo Brasileirão. A equipe catarinense enfrenta o São Paulo fora de casa. O Marcos Leve é quem chega mais com todos os detalhes da preparação da Chape para esse confronto. Bom dia, Marcos! Bom dia, Susan. A delegação da Chapecoense já está em São Paulo desde ontem. O time chegou à capital paulista no fim da tarde. O elenco se mantém na concentração até às 5h30 da tarde de hoje e depois segue rumo ao estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, onde enfrenta às 8 da noite a equipe do São Paulo pela quinta rodada do Brasileirão. Ontem, antes da viagem a São Paulo, o volante Camilo falou com a imprensa sobre esse jogo. Em resposta a um dos questionamentos feitos a ele, o atleta falou sobre como a mudança de técnico na equipe do São Paulo pode influenciar na partida de hoje e como a Chapecoense deve se posicionar diante do adversário neste jogo. Eu imagino que talvez esse fator extra-campo, né, internamente possa ter algum tipo de efeito lá, mas eu acho difícil. Também são jogadores muito experientes lá, que já estão acostumados com essa troca de treinador, ainda mais no Brasil, que é muito comum isso. Mais uma vez, eu acho que é focar no nosso trabalho, na nossa linha, né, agora outro campeonato, então é seguir forte, que a gente teve um bom início no Brasileiro, teve uma pausa grande aí de 30 dias, mas a gente retoma e vamos retomar forte. Para o jogo de hoje, o técnico Gilmar Dalpozo não poderá contar com pelo menos 2 atletas. O atacante Maurício Garcês e o lateral direito Marcos Vinícius. Garcês já não jogou pela Chape durante o Campeonato Catarinense porque havia lesionado durante um treino. Exames diagnosticaram uma lesão no músculo reto femoral na coxa direita do atleta. Diante disso, Garcês vai permanecer no departamento médico. No caso do atleta Marcos Vinícius, um edema na panturrilha esquerda motivou o afastamento temporário do atleta dos gramados. Susan. Obrigada, Marcos Leve, pelas informações. A Chapecoense, inclusive, joga fora de casa e teremos cobertura da NDTV Record. A nossa equipe está se deslocando para São Paulo e amanhã a gente traz todos os detalhes dessa partida aqui na tela do SC no Ar. E hoje a bola vai rolar aqui na tela da NDTV Record. Vasco e Palmeiras se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão. Dá só uma olhada. Hoje, a partir das 7 da noite,
No Brasileirão tem confronto entre os extremos da tabela. Renato Gaúcho estreia pelo Cruz Maltino, que está na última posição. E para mudar esse cenário, vai ter que encarar o líder do campeonato. Vasco e Palmeiras. Futebol na Record, sua paixão em campo. É jogaço e não dá para perder. Por conta da partida, teremos alterações na nossa programação. O Cidade Alerta começa às 5h15 da tarde. Na sequência, ND Notícias às 5h45, mais conhecido como 15 para as 6. E às 6h15, o Jornal da Record. O aquecimento futebol começa às 7 horas em ponto e amanhã todos os detalhes dessa partida entre Vasco e Palmeiras. E hoje o Figueirense também entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro viaja para enfrentar o Amazonas. O Heitor Machado é quem traz os detalhes dessa partida. Bom dia, Heitor. Tudo bem, Susan? Um ótimo dia para você e aos amigos que nos acompanham no SC no Ar. Quinta-feira com o Figueirense em campo na Copa do Brasil. Terceira fase, Amazonas e Figueirense, jogo na Arena da Amazônia. Um confronto super importante, valendo R$1 milhão em premiação, além, claro, de uma vaga na quarta fase do torneio nacional. Para esse confronto, o técnico Márcio Zanardi não perdeu os jogadores por suspensão em relação à partida da última semana contra o Azures, no estádio Orlando Scarpelli, e pode repetir a mesma escalação do time que se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Quem passar desse confronto entre Amazonas e Figueirense vai enfrentar o classificado do confronto entre Souza da Paraíba e o CRB de Alagoas. A gente segue, claro, acompanhando essa semana importante do Figueira. Hoje tem jogo na Copa do Brasil contra a equipe do Amazonas e no domingo tem clássico Recopa Catarinense lá no estádio da Ressacada contra o Avaí. A gente segue de olho em tudo. Um abraço para vocês e um ótimo dia por aí. Obrigada, Heitor, pelas informações. Figueirense com uma semana bastante movimentada. E olha só, ainda pela Copa do Brasil, temos estreia na noite de hoje. O Barra, campeão catarinense e também campeão da Série D do Brasileiro, joga em casa contra o América Mineiro. As expectativas estão altas por lá, até porque o time foi surpreendido com a saída do técnico Eduardo Souza no retorno para casa após a final. O Cacá Oliveira chega mais com a preparação do pescador. Oi, Cacá. Oi, Susan! Olá para você que está ligado no SC no Ar. Hoje à noite tem jogo histórico na Arena do Barra. Estreia de Copa do Brasil. Na terceira fase, o Barra vai receber o América Mineiro, que é um time de Série B de brasileiro e tradicional, né? Recém-campeão catarinense, o Barra mal chegou em Itajaí e já veio a notícia da saída do técnico Eduardo Souza, que fechou com o Atlético Goianiense. Para esse jogo, Rafael Piscinin, auxiliar técnico, comanda de forma interina. Não vai ser a primeira vez, ele já tem 12 jogos assumindo Barra, ou na ausência do Eduardo Souza, ou na troca de treinador. O Rafael consegue bons resultados comandando Barra. Em 2023, ele assume o Pescador logo depois da demissão de Emerson Maria, salva do rebaixamento no Campeonato Catarinense e chega pela primeira vez à semifinal daquele ano. Depois foram outras participações ao longo desses 12 jogos, com 52% de aproveitamento. Elvinho, meia, saiu machucado contra a Chapecoense no primeiro jogo da final. É dúvida, provavelmente desfalque por lesão. No mais, o Barra deve repetir a força máxima para esse jogo com o América Mineiro. Lembrando que empate é pênalti, se tiver um vencedor ele avança para a quarta fase da Copa do Brasil. Volto com você, Suzane. Obrigada, Cacá, pelas informações. Seguimos na torcida pelos times catarinenses na Copa do Brasil, porque até então as notícias não têm sido boas aqui para os catarinenses, né? Ontem nós tivemos a eliminação do Santa Catarina, depois da derrota para o Jacuipense no Alfredão. O time deixa a Copa do Brasil depois de 2 vitórias históricas na competição. A Paola Dal, que está ao vivo com a gente, traz todos os detalhes dessa partida. Infelizmente não deu para o Santa Catarina, né, Paola? Bom dia. Muito bom dia para você, Susan, todo mundo que nos acompanha aqui no SC no Ar. Infelizmente foi uma noite bem difícil para os torcedores do time de Rio do Sul. Infelizmente não deu para o Santa Catarina. E olha, o gol que decidiu a partida aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento ali pelo lado esquerdo. O Pedro Henrique foi certeiro no gol. E como você disse, a Águia do Vale se despede da competição após 2 vitórias históricas
históricas em que eliminou o IAP do Maranhão e o Cuiabá na primeira e segunda fase. Conquistas que garantiram um valor de cerca de R$2 milhões para a equipe. Agora o Santa Catarina se prepara para disputar a Série D do Brasileiro a partir do dia 4 de abril. Já o Jacuipiense vai enfrentar o vencedor do duelo entre Misto e também Novo Horizontino, que será decidido nessa quinta-feira ali na Arena Pantanal. Susan, volto contigo no estúdio. Obrigada, Paola, pelas informações. Seguimos acompanhando o bom desempenho do Santa Catarina agora na Série D. Torcemos para isso no Brasileiro. Obrigada e bom trabalho para vocês. A gente segue também na torcida pelos catarinenses na Copa do Brasil. Figueirense e Barra entram em campo hoje e a Chapecoense que entra lá na quinta fase da competição. E nas quadras, o Jack Futsal venceu o Pouso Futsal em casa pela Recopa. Drica Varini acompanhou essa partida de perto e traz todos os detalhes. Bom dia, Drica! Bom dia, Suzão. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. Está aberta oficialmente a temporada do futsal catarinense com a decisão da Recopa. Depois de vencer o Pouso Futsal fora de casa por 2-0, o Jack Futsal confirmou o favoritismo e goleou o time do Alto Vale do Itajaí por 7-1 dentro do Centro Eventos Calhansen diante da torcida. Nesse que foi o primeiro jogo oficial do comandante, do novo treinador Davi Mendonça diante do torcedor. Já havia feito um amistoso, depois viajou para a Supercopa e agora decidiu a Recopa dentro de casa com um 7-1 construído ao natural e de virada. O Pouso até abriu o placar, mas aí o Joinville começou a pressionar bastante, com muita intensidade e agressividade no ataque o tempo inteiro, construiu essa goleada naturalmente. Foi para o intervalo com 6-1 já no placar. No segundo tempo, o gol contra selou essa vitória por 7-1 e o título do tricolor, que já estreia no estadual no sábado contra o Blumenau neste mesmo Centro Eventos. Já o Pouso vai enfrentar aí o Manuel Ribas no primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, de fato, Suzano, começou a temporada do futsal e agora, vai até dezembro e a gente segue acompanhando tudo de pertinho. Volto com você. Obrigada, Drica, pelas informações. Foi dado o pontapé inicial e, claro, a gente vai trazer todos os destaques do futsal catarinense aqui também na tela da NDTV Record. E sábado teremos a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Remo. Regata que comemora também o aniversário de Florianópolis, celebrado no dia 23 de março. Esse ano, a competição se divide em 4 etapas, 3 em Florianópolis e 1 em Blumenau. A grande final está prevista para agosto. Ao todo, serão 15 categorias em disputa. E os clubes América, Riachuelo, Aldo Luz e Martinelli estão confirmados. Uma competição muito bacana, um evento para a família toda e nós estaremos lá acompanhando tudo de perto. Neste ano, a taça do campeonato também celebra os 20 anos do Jornal ND. Já anota na agenda, então, sábado, dia 14, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Náutico Walter Lang. Marta, esses são os destaques do esporte de hoje. Muito bacana a gente continuar acompanhando essas disputas de remo, trazendo os destaques também. Futsal, estamos muito bem, Joinville representando muito bem Santa Catarina. E o futebol a gente segue na torcida, né, para que o catarinense traga uma vitória pela Copa do Brasil.